Dando continuidade à história. Jesus voltando. Inspirado pelo espírito Shaolin. Escrito por João Nunes Maia. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1988. Jesus em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, cidade que fica na Palestina, foi agraciada com a visita de Jesus, acompanhado por alguns dos seus discípulos. Esta cidade está situada ao norte, perto do Monte Hermon, na Síria, onde nasce o famoso Rio Jordão. Foi em Cesareia de Filipe que se deu a famosa conversa de Jesus com Simão Pedro, assinalada por Mateus no capítulo 16, versículos de 13 a 20, mostrando a mediunidade do apóstolo da fé. Os gananciosos romanos dominavam os maiores centros, e na cidade de que falamos, o imperador Tito fez belas construções para seu conforto pessoal e para aqueles que o acompanhavam. Herdou de seu pai, Vespasiano, muitas habilidades de guerra, tendo como astúcia a sua própria descoberta, e nela vivia e se regalava. Construiu anfiteatros em Cesareia e uma pequena arena, onde entregava às feras os judeus e, principalmente, cristãos que, destemidos, entravam no circo cantando e dando graças a Deus, pela sorte de morrer em nome de Jesus, e fazer conhecida a boa nova do reino. O ser humano é muito interessante em variados aspectos, analisados seus comportamentos, que se modificam de zero ao infinito. Dá para se notar o porquê das coisas e dos acontecimentos, como as agressões que uma nação faz à outra. A ignorância atrai modalidades de disciplina, compatíveis com as necessidades. A Palestina foi agredida pela força romana, por um simples comentário, foi uma agressão injusta. No entanto, indo no mais profundo, buscando os sentimentos dos agredidos, acabamos crendo que foi um bem para o próprio povo, sujeito a erros de difíceis reparos. E a dor que os palestinos sentiram fez com que esquecessem maldades escondidas, despertando-se neles sentimentos de fraternidade. O Cristo escolheu o lugar certo para nascer. Como judeu, porque era ali que se precisava de sua palavra. Era, em primeiro lugar, aquele povo que tinha sede de justiça e precisava aprender a amar. Temerosos da agressividade dos romanos, os palestinos aliviavam as perseguições que o seu sistema drástico de adorar a Deus inspirava, e os romanos, dados à justiça, não interviam tanto no que dizia respeito aos sentimentos religiosos. E o evangelho sobreviveu ali, graças aos romanos. O evangelho fora disseminado em muitos países, com facilidade pelo comércio que os romanos tinham em muitos lugares da terra. O mundo espiritual usou deste meio para que a luz crescesse em favor dos próprios homens. Cada cristão que morria nos dentes afiados dos leões, por instigação de judeus, para matarem os próprios irmãos de sangue, era a luz que se espargia no mundo todo. A verdade é como o sol, que ninguém tem o poder de apagar. As perseguições aos cristãos de todo o mundo foi o que mais difundiu as ideias do Cristo, e o que mais deu aos corações a certeza do valor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os judeus fossem livres, se não sofressem opressão, se formassem uma família unida como pretendiam, eleita por Deus, vivendo na interpretação que se fazia das velhas profecias, e se o Evangelho não fosse pregado ali como foi, ele não seria conhecido hoje. Tudo o que aconteceu foi necessário, por causa da ignorância das criaturas. Conforme o dito popular, Deus escreve certo por vias curvas. Em Cesareia de Filipe havia reuniões periódicas dos essênios, por vezes em vários santuários, sendo um deles o do Monte Hermon. Eles disfarçavam-se de sacerdotes, até como pedintes, mas ensinavam no silêncio das noites, nos casebres mais pobres da região, a palavra sadia e correta que conheciam dos profetas antigos, dos preceitos de Jesus, e até mesmo de João Batista. Naquela cidade adorava-se um Deus sanguinário, que nem se podia chamar de Deus, que trucidava os cristãos como se isso fosse um esporte, para alegrar a massa humana inconsciente. Nos festejos e feriados, tinha sempre alguém para morrer diante dos animais ferozes, ou pendurados em postes. O tribunal dos sacerdotes não deixava escapar os seguidores do Nazareno, e estes davam testemunhos com a própria vida. Os essênios reuniam-se em muitas casas nos arredores da cidade, pela madrugada afora, discutindo meios e procurando métodos mais corretos para a educação e o conhecimento das criaturas.
Não perdiam tempo, estando sempre ao lado do sofredor, do triste e do desesperado. Assistiam às viúvas, e não se esqueciam dos velhos. A fraternidade essênica unia-se em um só ideal, na conjunção de ideias novas, para melhor servir as pessoas. Desconheciam o mal, porque somente faziam o bem. Compreendiam a ignorância dos que se compraziam na maldade, e oravam por eles. Não reuniam muitas pessoas numa só residência, para não despertar suspeitas nos próprios vizinhos, que não alcançavam os altos objetivos da comunidade e o que fosse decidido para o melhor andamento da organização era imediatamente transmitido para todos os demais, que tinham liberdade de aceitar ou de recusar o que não achassem conveniente, tudo na verdadeira paz. Na residência de um carpinteiro se encontravam 7 essênios, em franca conversação acerca dos problemas reinantes, e mesmo do estado em que se encontravam os cristãos, na falta do Mestre. Eles eram conscientes dos poderes de Jesus, e o tinham como guia. Sabiam da ressurreição e se alegravam nas orientações dadas por Jesus quando ele aparecia aos seus seguidores. Tinham em mãos alguns pergaminhos daquilo que o Senhor ensinava, e respeitavam as qualidades dos argumentos. Sempre que se reuniam, eram lidos os 10 mandamentos, escritos por Moisés, e este era respeitado por todos eles. Tinham na oração uma força viva, e ela fazia parte da sua vida diária. Sabiam de inúmeras histórias de antigos anciãos e as contavam sempre, de modo a melhorar o ambiente, e entrar em sintonia com os grandes mestres da fraternidade. Um dos essênios, de nome Ananias, sempre entregue à oração, disse com propriedade: companheiros, não será bom alegrar o ambiente com uma súplica a Deus, por estarmos juntos, com ideias idênticas? Todos anuíram ao convite, e o velho Ananias orou assim: Senhor, como é boa a vida que se leva, marcando o dia e o ano sob a influência do amor. Aqui estamos sentindo este modo de ser. Pedimos a Ti para nos ajudar a compreender melhor o amor do Cristo para com a humanidade, para que nós possamos compreender a caridade de Jesus para com os nossos erros. Pedimos a Ti que abras a nossa inteligência, de modo a compreendermos os ensinos do Mestre. Quando ele falava, ficávamos presos à sua palavra, que encantava e elevava. Surgia em nós o milagre do deslumbramento, mas pouco assimilávamos do que ele dizia e, quando entendíamos alguma coisa, era difícil de adaptar a nossa vida como ele vivia. Agora tudo passou, ele já se foi para a eternidade, para teu lado, no reino da pureza. E nós, suas ovelhas, estamos aqui. Que será de nós outros, diante das feras que nos espreitam? Que será de nós, diante da maldade humana? Sentimos o cheiro das feras nos circos romanos. Bastará uma ordem deles, e lá estaremos servindo de alimento para os leões famintos. Pedimos a Ti, tempo para pregar o Evangelho, que sabemos ser a força que pode despertar as criaturas para uma vida melhor. Ele, o Evangelho, é o caminho para a felicidade, mas como encontrá-la se não tivermos tempo para tal empreendimento? Ouve, Senhor, a nossa súplica. Escuta-nos, Senhor, o pedido. Sabemos que ainda não temos preparo para tão grande mister, porém, junto ao teu coração, quem sabe poderemos ser úteis. Sou cheio de fraquezas, como bem sabes. Entretanto, sinto em mim a boa vontade para aprender, e quero me instruir contigo. Mudar a minha vida para a vida que nos ensinaste. Sei que não posso ser um teu discípulo, mas quero ser teu servo, e me esforçar para viver alguns dos teus preceitos sem alarde, com alegria de ser alguém ao teu lado, dando glória a Ti sobre todas as coisas e a Jesus como nosso guia espiritual, para sempre. Esta casa é a tua casa. Esta família é a tua família, Senhor. Faça de nós o que quiseres. Fala e realizaremos. Mostra-nos os caminhos e andaremos. Ensina-nos novamente, que passaremos a viver, porque o Senhor em nós é, pois, motivo de glória, para sempre. Ananias estava tomado de emoções inexplicáveis. Muitos dos seus companheiros choravam. O ambiente estava sereno, como só ia acontecer entre os anjos. Fora da casa a emoção era muito maior. Parecia que uma constelação de estrelas descia sobre aquele sítio, com um sol ao centro. Era Jesus, em nome de Deus, atendendo ao chamado de Ananias, com a multidão de anjos, que sempre o cercava.
Era o céu descendo à terra, por misericórdia de Deus. As luzes emitidas por eles eram muito mais agradáveis do que as dos próprios astros em noite límpida, que norteiam os homens para maior esperança nos corações. Era a resposta à prece do servo de Jesus. A pequena comunidade de pessoas se encontrava estática, como tomada de um encanto maior. De repente, um hálito divino saturou o ambiente, e Ananias, ativando sua atenção e apurando seus ouvidos, disse com alegria: "O Mestre está entre nós." Graças a Deus! E no mesmo instante, uma voz suave e ponderada ressoou dentre todos, em tom que todos compreenderam, não se sabendo se ouvida na cabeça ou no coração: "A paz seja convosco. A minha paz vos dou." A agradável emanação recendeu no recinto, e a emotividade deu asas à alegria. Aquele punhado de almas que ali se encontravam, vivendo um céu de esperanças compensadoras, na pequena acomodação, esperava alguma coisa sobrenatural. Um relâmpago iluminou o ambiente e o Mestre incomparável surgiu em meio à luz, como eflúvio sem registro na linguagem humana, dizendo na sua agradável fala: "A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Meus filhos, venho, atendendo a uma súplica, para vos dizer que sempre estarei ao lado dos que sofrem, dos estropiados, dos encarcerados, dos injustiçados, dos nus, dos órfãos, e que sempre ando à frente dos que renunciam até à própria vida, para anunciar a mim. Não deveis temer os poderes de César, ante as necessidades de se fazer conhecida a boa nova do reino de Deus. Eu sou a vida, e para tanto devo ofertar-vos vida. Eu sou o caminho, e para tanto vos convido a andar. Eu sou a verdade e, para tanto, vos ajudo a vos libertar. Deveis confiar mais em Deus, pelos caminhos da própria confiança. A felicidade é conquistada, passo a passo, conferida pelas experiências, mas é bom que compreendais que, de todos os valores armazenados nos corações, pelos esforços, a maior parte é dada por Deus, que está sempre presente em nossos corações, morando igualmente em nossas consciências. Ajudai-vos a vós mesmos, que jamais ficareis esquecidos pelos céus. Conhecei a vós mesmos, que ficareis livres de todas as ofensas. Amai sem escolha, que o amor em vossos caminhos se tornará em luzes que alegram em todas as diretrizes. Procurai construir a alegria no ambiente alheio, que as vossas feições desconhecerão a tristeza. Eu sou a ponte que liga o céu à terra, e vós deveis passar por mim, se quiserdes encontrar Deus em vós. Deu uma pequena pausa, e continuou com soberania, entre os dois mundos. O aroma aumentava como se tivesse vida própria, a procurar a sensibilidade dos ouvintes, que respiravam em longos haustos, por saberem que aquele perfume era oriundo do Cristo. E o Mestre falou com profundidade e sabedoria. Não vinha ao mundo para julgar os homens. Não descia à terra para violentá-los. A minha presença junto aos homens, por um pouco de tempo, foi para cumprir a promessa de meu Pai, Senhor de todos nós, tendo piedade de todos os sofredores, tendo misericórdia dos que padeciam nas casas de servidão. Foi para dar alento aos escravizados, para dar alimento aos famintos, para dar esperança aos escorraçados e dar vida aos mortos de entendimento e para que as minhas ovelhas me reconhecessem pelo que fiz, que levantei mortos, dei vista a cegos e fiz paralíticos andarem. Limpei leprosos e curei todo tipo de enfermidades dadas como incuráveis. E ainda mais, a minha palavra é de vida, porque sou a vida. Eis que estáis me ouvindo, não por acaso, fato que não existe na escrita de Deus, mas como preparo para que luteis de agora em diante, ajudando aos que estão esperando o toque de alerta para abrirem os olhos dos sentimentos, e entregueis as mãos ao arado do bem e da verdade, do amor e da caridade. Deveis confiar nas vossas atitudes, desde que elas não saiam das linhas da fraternidade, porque um coração iluminado pela conduta reta, está livre dos distúrbios que causam o egoísmo e o orgulho. Meus amados filhos, mesmo no bem, não queirais violentar as consciências, como já fizeram muitos dos que me acompanharam e não estavam preparados para tal mister. A marcha do sol, aos olhos humanos, é lenta, mas constante. A chuva tem a sua harmonia, se dividindo em gotas d'água para melhor servir. Os ventos saudáveis são os que sopram brandos e permanentes. A melhora da alma não deve acontecer em um único salto.
Deve obedecer às mesmas leis, cuja sequência é a meta, na brandura copiada da natureza divina. Deus não é Deus de desespero. Tudo que se vê, que se sente na vida, está envolvido na harmonia, e ela é responsável pela paz do universo, porque Deus é amor. Eu vos falo numa frequência tal, que podeis guardar o que digo para a eternidade, porque aproveito a oportunidade em que manifestais a vontade de aprender, de melhorar e de se educar. Sei respeitar os direitos de todos, e sei amar a todos, como o sol a dividir seus raios, servindo as criaturas e beneficiando a criação, com a mesma justiça. Eu sou a ressurreição e a vida. Indo para meu Pai, enviarei falanges e mais falanges de anjos em meu nome, para ajudar e instruir os homens, para melhorar as condições de vida de todas as criaturas, como bênçãos do Criador. Meu Pai é bom, e eu sou bom com ele. Ele é a justiça, e eu sou justo com ele. Meu Pai é amor, e eu e ele somos um, na unidade deste mesmo amor. Quem sofrer por mim, no trabalho a que vos envio, receberá o galardão nos céus, e a paz na consciência. O Mestre estava rodeado de luzes de todos os cambiantes. Os anjos transitavam no ambiente, em operações altamente elevadas, que os participantes da reunião desconheciam. Os conceitos ali distribuídos sintetizavam muitas leis, na mais pura fraternidade. Jesus gostava, em muitos casos, do silêncio, através de que, muitas vezes, os ouvintes compreendiam melhor as lições ministradas. Era o tempo para o fermento da palavra. A mente humana, mesmo a mais lúcida, precisa de espaço para entender com a profundidade que a sabedoria pede. Ninguém ousava perguntar nada. Desejavam todos aproveitar os momentos com o Mestre, pois ele significava a mensagem de Deus para os homens, e quem o ouvisse estaria sendo agraciado, chamado e escolhido para trabalho de alta importância. Todos esperavam o retorno de Jesus, a palavra sadia, cheia de encantos e de sabedoria, verbo inesquecível. O Nazareno irradiava do rosto encantador uma serenidade indescritível. Um vento brando soprava seus lindos cabelos, e o nardo sem comparação viajava na atmosfera em direção às sensibilidades olfativas das criaturas. Como descrever essa cena? Não encontramos recursos nos meios humanos. Deixamos a descrição incompleta, para que cada um possa entender melhor, bem melhor do que poderíamos escrever. O Cristo incomparável falou com mansuetude: meus filhos, sei que procurais algo que vos possa satisfazer os corações, sei que a humanidade geme ao peso de muitos infortúnios, sei que o fausto de alguns constitui um peso descomunal para outros. Já estais vivendo em uma época do ranger de dentes. O inferno, muito falado nas escrituras de todos os povos, não se encontra distante dos homens, pois reside dentro dos corações dos que não respeitam as leis de Deus. Eu vim para guiar as minhas ovelhas e lhes dar alento, usando os meus recursos espirituais. Para atender as criaturas que se encontravam aqui ansiosas pela semente de Deus, que é a minha palavra, se movimentam centenas de anjos do Senhor, e eles trabalham com alegria e amor, para que se solidifique em todos os corações a luz do bem. Notamos que vos empenhais em escolher uma religião, e em escolher certo, mas, na verdade vos digo, que a religião de Deus é o amor, aquele que ama como eu vos amo e escolhe por sintonia os melhores conceitos de vida que todas as filosofias ensinam, mesmo sem conhecê-las. A melhor religião, na terra, é a bondade com discernimento, é o desprendimento no momento exato, o perdão contínuo, é a caridade sem especulação, o entendimento sem alarde, é a humildade sem afetação e a fraternidade sem exigências. Essa modalidade de vida é a religião do espírito imortal sem se ligar às seitas dos homens, que sempre travam estatutos com os seus próprios sentimentos, que se lembram de Deus nos momentos difíceis somente para pedir, ao passo que os meus discípulos verdadeiros estão sempre com o Senhor no coração, agradecendo o que recebem, permanentemente, do coração da vida maior. Repetimos e falamos o que já dissemos muitas vezes, porque a repetição no bem assinala certeza na vivência e aceita compromissos de mudança de vida. Deveis transformar-vos todos os dias. A vida se fundamenta em pleno movimento, e cresce em todas as direções, de sorte a clarear cada vez mais,
em função da libertação da consciência e da tranquilidade do coração. A criatura foi feita para a felicidade, e não vejo outra coisa em seus caminhos. Se são dadas algumas curvas, pelo modo que pensais, Deus sabe o porquê. Ele é onisciente, e não podia ser de outra forma. Que o Senhor nos abençoe, para entendermos com Ele todas as nuances das leis que pulsam em todo o universo, eternizando a lei de amor. Muitos acham que eu estou invisível, por ter mudado de condição de vida. Como se enganam. Eu estou visível para todos que queiram me ver, em tudo que virem, que tocarem, que sentirem. Estou presente, guiando-vos e instruindo-vos, amando e despertando-vos para a luz de Deus. O meu descanso é a mudança de operação. O meu trabalho é permanente e o meu Pai que está nos céus nunca deixa o seu labor. Convido a vós que me ouvis, para as lutas, mas que estas sejam, primeiramente, com vós mesmos. Deveis abater os inimigos internos, aqueles que vos fazem sofrer, e que, mesmo sendo um, se divide para enganar. Sede fortes e observai a vós mesmos, cortando todas as arestas compatíveis com a decência. Estruturai os vossos corações, nas linhas do mais elevado entendimento e esquecei o orgulho e o egoísmo, acreditando somente no amor e na fraternidade, na humildade e no trabalho que não esquece a honestidade. Não violenteis ninguém nos seus direitos. A palavra sem educação agride, é bem melhor pregar as virtudes que eu vos ensinei, vivendo-as porque o exemplo tem a força de Deus na sua estrutura intrínseca, e convida ao amor sem irritação e sem julgamento. Estou com todos vós no bem que deveis fazer, e que os vossos corações possam bater no mesmo ritmo do meu, para que possais todos entrar na harmonia de Deus. É meu desejo que todos vós conheçais, antes das lutas que deveis travar, que as rejeições são fatos já confirmados, fora e dentro das criaturas que desejam modificar as suas vidas. E vos digo que todos aqueles que pretendem me seguir, se encontram sempre com lobos vorazes, com perseguições sem conta, e com infortúnios inumeráveis. Mas se persistirem até o fim, serão coroados pela paz de consciência e pela esperança nos corações. Noto que estáis buscando o que precisais buscar, pois eu sou o doador, ligado ao suprimento maior. Não vos deixarei sem tutela, vos dando ânimo. Esforçai-vos para passar o que deveis passar como experiências necessárias, para que desperte em vossos corações a própria luz, luz que deve nascer do esforço individual, passo a passo, ano a ano, até a consumação da própria liberdade, a luz do sol do Criador. Meus filhos, deveis crer que a oração feita pelos corações humildes atravessa todos os impedimentos que possam existir, e chega à presença de Deus, e que os anjos cuidam da resposta, pelos meios de que dispõem e que são hábeis em manejá-los. Aquele que ora com prazer no coração, sabe do valor da súplica na sua vida. Quem despreza a prece esquece o melhor e não entende bem as diretrizes do verdadeiro amor. Cuidai de vós mesmos, facilitando em vossos pensamentos, o pensamento de Deus, facilitando em vossas conversações, a palavra do Senhor, porque a confiança nas forças da divindade é acerto para os caminhos e segurança para as atitudes nobres do coração. Eu sou aquele que ajuda e que passa. Eu sou aquele que serve e que anda, sem exigir dos beneficiados que passem comigo e sigam meus passos. Deixo a todos a liberdade de escolher o que pretenderem realizar. Posso e devo afirmar que sou a luz do amor. Vim para servir e não para ser servido. Vim para amar e não para ser amado. Compreendo o estado em que se encontra a humanidade, e sei que o progresso é gradativo em todas as praias do mundo e das humanidades. Se quereis ser felizes, ninguém vos impedirá dessa conquista. Podeis começar, mas é justo que entendais que a libertação não principia de fora da criatura, é produto de dentro do coração, iluminado pela consciência. Se alguém tiver mau procedimento, não queirais consertá-lo pela imposição de argumentos, porque às vezes estes serão portadores de erros maiores. Se a intenção é mesmo de ajudar, procurai viver o que pregais de bom, que algum dia aqueles que vos observam passarão a viver convosco a mesma felicidade de que desfrutais. Tende paciência com os desesperados, que a serenidade convoca os corações aflitos, para viverem convosco esse céu já conquistado. Eu sou a luz e vivo nela,
e espero que reconheçais e façais o mesmo, e, nesta vida, peço ao nosso Pai que nos ajude a todos, a servirmos de instrumento para que Ele fale por nós, na intimidade das nossas vidas. Eu sou a paz e vos deixo esta paz para sempre. Via-se sair de sua boca um facho de luzes, como que vivas, endereçadas aos que ali estavam ouvindo e como chuva invisível invadia os seres ansiosos por beberem a água da vida. O círculo luminoso ia se desfazendo aos poucos, e o Mestre, ao centro, ia desaparecendo também, sorrindo e abençoando os que ficaram. Os anjos deram-se as mãos, cantando um hino de gratidão ao Criador, e as criaturas choravam de emoção, porque as lágrimas desfaziam-se de contentamento, nos arfantes peitos dos novos discípulos de Jesus. A ressurreição do Cristo sucedia, afirmando o que falara e confirmando o que dissera de si, o profeta de todos os tempos, porque verdadeiramente ele era e é o guia e a luz de toda a humanidade. Jesus e João Evangelista. João Evangelista foi um dos discípulos do Cristo, que mais sentiu o seu amor no coração e compreendeu profundamente seu ministério diante da raça humana. Ele foi o último apóstolo a partir da terra. Assistiu às bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. Era dotado de altos conhecimentos espirituais, já com certa maturidade. Falava várias línguas e dialetos. Assistiu ao fenômeno da ressurreição da filha de Jairo. Foi um dos presentes, no Monte Tabor, onde presenciou, na mais elevada mediunidade do Cristo, a transfiguração, onde Jesus falara com Moisés e Elias, dois grandes profetas já desencarnados. Também estava presente no drama do Getsemane, e acompanhou o mestre do jardim até o Calvário. Assistiu à última ceia do Senhor. Ouviu a voz do mestre já estendido na cruz, apontando Maria para que ele a chamasse de mãe e cuidasse dela, dizendo a ela: eis aí seu filho. O grande mestre, naquele momento de despedida, ante a sua mãe, aos pés do madeiro, deu provas de desprendimento e de desapego até dos laços mais nobres entre ele e sua genitora, passando a maternidade de Maria para João, o que é um convite a todas as mães do mundo, para fazerem o mesmo, vendo em todas as crianças, seus filhos, amando a todos com igual carinho. Não esqueceu Jesus, um segundo sequer, de deixar lições que nos fazem libertar do egoísmo, gerador de tantas incompreensões e de tanto desespero. João passou a chamar Maria de mãe, depois do Calvário, e Salomé compreendeu isso, por se tratar de uma necessidade de Maria de Nazaré, e também por ser um pedido de Jesus nas últimas horas. A compreensão estende a fraternidade aos confins do infinito. Salomé e Zebedeu eram almas altamente elevadas, que vieram para participar do grande ministério de amor na Palestina. João Evangelista, certo dia, meio triste, buscou a fonte da Virgem, em Nazaré. Ali conversou com alguns amigos acerca dos últimos acontecimentos. Falou sobre as necessidades de se cuidar da modificação do homem, no que se referia às ideias de Jesus. Disse que naquela hora entendia mais o valor do Mestre na terra, e a profundidade da sua missão divina no meio humano. Algumas lágrimas correram em seu lindo rosto. Sorveu muitos goles de água, que o seio da terra oferecia como dadivosa mãe, e suspirou profundamente, lembrando-se de Jesus. Voltou ao casebre onde se encontrava a mãe do Mestre, e esta se ocupava em tecer um manto para seu filho gerado no Calvário, e João, diante dela, sentindo as mais puras emoções provindas das saudades do Nazareno, disse: Mãe, estou sentindo grandes saudades de Jesus, de maneira insuportável. Vejo-o permanentemente na tela mental, a andar comigo e a dialogar entre meio às minhas ideias. Não sei como está a minha cabeça, só sei que tenho saudades insuportáveis. O que devo fazer? A senhora é a mãe, o que pode fazer para me consolar? O que deseja que eu faça? A mãe do Mestre, com aquele perfil de serenidade, cabeça aureolada nos mais profundos entendimentos, já com alguns fios de cabelos brancos e um coração que batia no ritmo de renúncias sem conta. Anjo que se dispusera a enfrentar as mais duras experiências em favor da humanidade, respondeu a João com ternura: Vai, meu filho, ao mar da Galileia. Contempla suas águas, que essas tuas lembranças se desfarão, dando-te ânimo para as lutas que devem começar.
Ainda tens muitos anos pela frente, e deverás sentir a felicidade de ser um dos renovadores, ou instrumento de tais mudanças, dos seres humanos, porque todos os valores espirituais devem ser investidos a favor das criaturas, porque mudando-se os homens, a terra obedecerá a todas as mudanças, e será um paraíso que, por enquanto, está perdido nos desertos da ignorância. Não penses muito para fazer o que já deves realizar. A tua consciência está pronta e pede à inteligência e ao coração, para que se tornem em 3 poderes de libertação de ti mesmo. Confere as tuas forças e avança. Eu sou a tua mãe aqui e na eternidade, e as distâncias não têm poderes para nos separar, porque os laços que nos prendem são laços de amor, daquele amor que o nosso Jesus viveu e ensinou como deveríamos amar. Estamos todos um pouco abalados pelos recentes acontecimentos. Não obstante, a nossa alegria é muito grande em saber que ele ressurgiu dentre os mortos. A morte desapareceu com a presença do Messias enviado por Deus ao mundo, por misericórdia à humanidade. Ele continua a guiar o seu rebanho, e com mais segurança. A segurança de Deus confia esperando no trabalho, e não deixes que o tempo passe em vão. Temos responsabilidades diante do Senhor e da nossa consciência de servidores. Por onde passares, meu filho, passa ajudando sem pretensão, e não te esqueças de abençoar os que te provocarem, dizendo palavras que não deveriam dizer. Se te chamarem de derrotado, ora por eles, porque não sabem o que fazem. Se porventura nos pedirem as vidas como testemunho do nosso guia, doemo-las, porque sabemos que ninguém morre, e que Deus, o maior de todos, está sempre ao lado, mais presente naqueles que vivem no bem, seja onde for. Fomos chamados, e devemos atender ao convite dos céus. Eu te falo com segurança no coração e nas palavras, porque sei quem é Jesus, e já te falei o modo pelo qual ele chegou até nós, pelas mãos dos anjos de Deus e voltou cortejado pela legião dos mesmos, ocupando o lugar que merece, ao lado do Senhor. Vai, meu filho, aonde te indico para ir. Quem sabe encontrarás a resposta para tuas saudades, ouvirás a voz de comando do teu coração aflito. Tem paciência e não esmoreças com fracas ventanias e pobres tempestades que o mal possa destilar. Se já aprendeste a amar com ele, não deves fazer outra coisa, porque o amor transforma tudo em céu dentro de nós. Experimenta e verás. Desejo que ele te abençoe para sempre. João abaixou a cabeça e começou a chorar, dada a sua alta sensibilidade espiritual. Beijou as mãos de sua nova mãe e partiu como Maria o tinha aconselhado. De Nazaré alcançou Tiberíades, e de Tiberíades, Magdala. De Magdala foi beirando o lago de Genesaré, para chegar a Cafarnaum, onde sentiu vontade de ficar. Lembrou-se das noites que teve com o mestre na casa de Simão Bar Jonas, do que ele ensinava, da multidão que o cercava e dos prodígios surgidos pelas suas mãos e pela sua palavra. Lembrou-se também do grande encontro que não saía dos seus pensamentos, na igreja dos pescadores em Betsaída, porfia das noites onde todos os discípulos se reuniam com ele, bebendo a água viva do céu. Lembrou-se das perguntas e das respostas do Senhor. Lembrou-se do ambiente de luz que era criado pela presença do Cristo de Deus. Lembrou-se de várias curas feitas por Jesus, nas praias do mar da Galileia, da sua caminhada por sobre o lençol de águas, e falou com ternura, como se o lago tivesse entendimento: Bem-aventurado és tu, que tiveste a felicidade de sentir os pés do Divino Mestre sobre tuas águas. Bem-aventurado és tu, que ouviste muitos discursos do grande Filho de Deus. Teve uma lembrança que muito lhe agradou. De vez em quando deparava com o filho de Maria contemplando o nascer e o pôr do sol. Por várias vezes, viu de pertinho, lágrimas molharem suas faces de luz. E pensava sozinho: o que será que se passa pela mente do mestre? Um vento suave soprava na praia de Cafarnaum. Começavam a luzir na profundidade do azul do céu algumas estrelas, e os olhos de João buscaram-nas com ansiedade, querendo alguma coisa que viesse do Messias. E dialogava consigo mesmo, no silêncio da noite: em qual delas mora o Divino Senhor? Não sabemos, não sabemos. Os seus olhos perpassaram o infinito, como que buscando a morada de Jesus, e as lágrimas escorreram na sua tostada pele, de saudades.
Deu mais uns passos, margeando o lago, e o seu grande amor pelo Mestre lhe deu inspiração para orar, orar por gratidão, por ter conhecido a verdade que dentro de si estava se transmutando em libertação espiritual. Endereça, então, esta súplica ao Senhor, onde ele estivesse: Senhor, tenho saudades, Senhor, tenho saudades, não sei o que fazer neste estado d'alma. Desejo partir para muitas realizações. No entanto, parece que me falta algo de ti. Queria te ouvir, se pudesse ser. Novamente contemplar a tua face, porque tal visão para mim seria de grande valia, na consubstanciação de valores, e queria novamente ouvir-te. A minha fé se enraiza na inteligência, e ficarei preparado para as grandes lutas que sei serem sobremaneira difíceis, em todas as direções que andar. Conheço o terreno onde deverei pisar, e a minha consciência me diz ser cheio de espinhos, mas deverei plantar a semente que nos entregaste, com o objetivo de fazer crescer o amor em todos os corações. Estou cuidando da tua mãe, o que foi um prêmio que me deste, sem esquecer igualmente da minha, que muito amo nas profundezas do ser. Elas são duas mulheres que me sustentam na minha jornada. Do ministério a mim entregue, sem elas, talvez eu não suportasse os embates, as perseguições e as emboscadas. Mas elas me sustentam, com as energias e luzes que os anjos sempre possuem, graças a Deus. Entretanto, Senhor, eu te busco como o carneirinho que procura a mãe, como o filhote de pássaro deseja estar perto dos que o geraram, como as crianças se ligam aos seus genitores. E ainda mais, porque não posso viver sem ti, em todas as idades. Eu te amo, Senhor, tu bem o sabes. Pelo nosso entender, o maior milagre que já ocorreu na terra foi a tua presença entre os homens, presença essa tão discutida e incompreendida, quer passarão gerações e mais gerações, sem que os homens entendam o objetivo da tua descida neste orbe, como nós, os teus discípulos, entendemos, compreendemos e damos a própria vida para fazer lembrar o que nos falaste. As tuas palavras são de vida. Confiamos nelas, mas te pedimos para nos sustentar, nos acompanhar em nossas jornadas, na difusão do Evangelho, por toda a parte, como nos incumbiste. Sabemos das reações contrárias aos planos de levar a luz em meio às trevas, mas isso não importa. Importa, sim, que a levemos glorificando a Deus, e fazendo conhecida a tua presença na vida humana. Como é bom viver contigo! Como é bom ser guiado pelo teu amor! Como é bom ser uma das tuas ovelhas ouvindo a tua voz! Nós somos muitos, tu bem o sabes, e queremos ser mais, e se esse desejo não for agora, não esmoreceremos, ser-nos-á satisfeito esse desejo no porvir. Estamos dispostos a trabalhar o quanto for necessário, o espaço de tempo não importa. Pelo modo que nos mostraste a vida, a terra é um paraíso e a mente das criaturas ignorantes é que emprestam uma visão inferior à face dessa casa de Deus onde moramos. No entanto, o que nos ensinaste serve-nos para começar as mudanças, e a boa nova renova as criaturas, e estas, renovadas, farão o céu descer à terra, e seremos todos felizes, na felicidade de Deus. Seremos teus instrumentos, fez em nós a tua vontade para sempre. Estou contemplando o mar da Galileia, onde gostavas de assistir, tanto o nascer do sol como o seu ocaso, quando seus últimos raios deixavam esperanças em nossos corações, de que o outro dia nasceria novamente com o mesmo esplendor de vida. Pedimos, Senhor, para que mores em nós, dando-nos essas esperanças, iluminando nosso mundo interior, para que possamos viver em ti. A emoção invadiu seu peito de forma inexplicável. As ondas subiam como que em preces também, com as mesmas saudades do divino amigo. Já era noite. Os peixes eram vistos pelo clarão da lua e o calor os fazia brincar à flor das águas do Jordão. A saudade crescia, sem que o apóstolo pudesse saber se era mesmo saudade ou outro sentimento. Seu coração já não tinha mais vínculo com a terra, não possuía nada do que se refere aos bens materiais, não constituíra família, porque a sua família era a humanidade, e o seu ministério era servir aos homens, pelo que Jesus entendia por servir. Tinha mãe e a amava, como a Maria, mas essas duas mulheres o ajudavam, como colunas, a sustentar seu amável coração.
Os amigos que fazia, que eram muitos, significavam luzes acesas em seu caminho, norteando a sua vida com mais segurança. Amava todos os profetas como mestres, mas colocava Jesus como o mestre dos mestres, como guia de toda a humanidade, pelo que ele falava e pelo que fez em pouco tempo, na Palestina. João Evangelista ficou de frente para o mar da Galileia, e quando olhou rente às águas, viu no horizonte um grande relâmpago rasgar o véu que separa os dois mundos, o espiritual e o da terra e, ao meio da claridade ele, João, viu Jesus em toda a sua glória, andando sobre as águas, e um cortejo de anjos o acompanhando, em uma cadência que deslumbraria até os mais altos dignatários da natureza. E mais afastadas, falanges e mais falanges de espíritos que dirigem os fenômenos da natureza, em ritmo indescritível, como gratidão àquele que sempre foi a força que sustenta a terra. O cortejo era encantador. João ajoelhou-se na praia do lago, como se estivesse pairando nos ares, de emotividade, e Jesus desceu na praia, como se estivesse em um carro de luz, falando ao seu discípulo amado: "A paz seja contigo." João, dotado de várias faculdades espirituais, podia observar o cortejo de anjos que o cercava, e de outras entidades do ambiente terreno, que mostravam suas presenças. O Mestre estava todo iluminado, de uma luz desconhecida pelos homens. O discípulo avançou, pegou as suas mãos aveludadas e beijou-as com ternura, ouvindo em silêncio o verbo que algum dia fez surgir em torno do astro-rei, outra nova morada, que chamam de terra. E Jesus, na imponência que o amor lhe conferiu, disse com brandura: "Meu filho, a tua saudade já era aviso de que eu estava a caminho para te vereador. Sei e conheço a tua necessidade, compreendo o que precisas para uma gradativa ascensão, libertando-te espiritualmente. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário que prepares o coração para grandes lutas, não somente exteriores, mas para as batalhas internas, onde a fé não pode faltar e a confiança dever ser constante, onde o trabalho no bem não pode ser esquecido e o amor esteja dominando todo o ambiente por onde te propuseres a andar. Não desejo e não posso ficar desligado da humanidade, pois ela é o fator da minha vida, que meu Pai me entregou como um rebanho, que devo amar e instruir. Quero que compreendas que estou lado a lado com os que me seguem, para transmitir aos que me desconhecem, a mensagem de esperança e de vida. Queiramos ou não, Deus é o nosso Deus de bondade, que nunca muda seu modo de ser, por ignorarmos a sua magnânima presença. Amado filho, importa que fiques na terra, saindo e voltando a ela, quantas vezes forem necessárias, até que os povos se unam para a felicidade de todos. Trabalha amando e serve amando, compreende amando e perdoa amando, ensina e aprende amando, porque é pelo amor puro como ensinei, do amor que aprendi com meu Pai, que as criaturas se salvam e se erguem em direção a Deus, fora e dentro de si. A vida nos dá aquilo que doamos, nos oferece aquilo que oferecemos, nos pede o que pedimos. Não deves temer os obstáculos, pois eles geram forças para a vitória. Se queres crescer, fez força para subir. A Terra está passando por crises enormes, e elas irão crescer mais. Como as ondas aumentam com outras ondas, o raciocínio aumenta, a inteligência devassa muitos segredos e os homens esquecem o amor, que sabe temperar o saber. Estão sofrendo as consequências, e deverão sofrer mais, até compreenderem a missão da paz, reconhecerem a minha missão e aceitarem o que ensino. Não preciso de nada do mundo, quero apenas propagar o amor, instruindo e ensinando a humanidade como proceder. Eu sou a semente de luz, vinda de Deus para a terra, e desejo que ela nasça e cresça em todos os corações. Confio em meus discípulos, e confio naqueles que creem em mim. A boa nova de Deus, da qual fui portador, vai ser vista e conhecida em todo o mundo e pela humanidade, com os homens, sem os homens ou contra os homens, porque a palavra de Deus não precisa de defesa, por ser a verdade, e por ser ordem do Todo-Soberano. Eu te peço humildade, do modo como ensinei e exemplifiquei, mas, uma humildade ativa e cheia de esperança. Uma humildade envolvida na certeza e nas linhas da honestidade. Uma humildade que sabe o que fazer da própria vida. Eu sou o filho do Senhor da vinha, que mandou seu próprio filho plantar a semente no solo dos sentimentos, sem adubos humanos,
na pureza que saiu de onde foi gerada. Eu a entreguei aos corações famintos de paz e preparados para essa paz de consciência. Que o nosso Pai nos abençoe para sempre, em todas as jornadas dos entendimentos. Sei e entendo que buscas algo a mais, que os outros desconhecem. Pois, em verdade te digo, fica no plantio do amor, que assim estarás escolhendo a melhor parte da vida, porque Deus, verdadeiramente, é amor. Afirmo-te, João, que as lutas simplesmente começaram. Elas deverão continuar por séculos e mais séculos, na sábia caminhada do tempo. E Deus nos criou em sequências, como criou as leis que nos sustentam a todos. Não devemos ter pressa. Não obstante, não podemos parar com desculpas de que Deus tudo faz. Ele nunca se esquece de fazer a sua parte e a faz com perfeição absoluta. Porém, a nossa parte. Eu vim ao mundo para ensinar a humanidade a cumprir o seu dever ante Deus e ante a sua consciência. Não deves esmorecer e, para isso, te ensinei a coragem, vivendo esta coragem até o Calvário, onde os homens mal serviram de instrumentos para se cumprirem as profecias. Nunca desejei mal algum para os que me ofenderam e disseram mal de mim. Eu os amo e disso dei testemunhos todos os dias, e ainda dou. Curei, pelo poder do Pai em mim, muitos que se declararam meus inimigos e que perseguiam meus discípulos, e o fiz com todo amor, desejando-lhes todo o bem. Os que reconheceram são felizes, os que ainda dormem são pobres de espírito, que o tempo vai ensinar como se deve viver bem. Meu filho, se quer me seguir como eu desejo que sigas, vê se podes, em primeiro lugar, livrar-te do apego. Não somente dos bens materiais, mas de tudo o que possa te travar a liberdade e empanar o amor verdadeiro. Desconhece a inimizade, e fez da tua vida um perdão ambulante, que os céus sempre registram por onde andas e como vives. A palavra é uma semente, e a qualidade dela depende da educação. O que deres aos outros, receberás novamente. Vê o que ofertas, para que não caias em tentações piores. Eu sou a vida e quem segue comigo nunca morrerá. Eu sou a verdade e quem acompanhar os meus passos, estará sempre liberto das inconveniências do mal. Eu sou o caminho, e quem procurar minhas diretrizes jamais errará o roteiro do céu. As minhas lutas maiores não ocorreram no pequeno espaço de tempo que estagiei na terra. Isso não foi nada se comparado com o tempo da descida, e o de descida não significa nada, ante o tempo que vai se passar e as lutas, na estabilização do amor e da educação de todas as criaturas, que é a nossa meta, que haveremos de alcançar. Saí da terra para muitos e, principalmente para os sacerdotes judeus e reis do mundo, como um vencido, mas isso não importa. Importa que venci com Deus no coração, e que a semente da verdade nunca morrerá e não será deturpada por ninguém, pois ela existe dentro dos corações, e, com o amadurecimento do homem, passará a se renovar, cada uma por conta própria. Eis aí a minha vitória, que todos deverão reconhecer como a vitória de Deus. Os meus discípulos já me conhecem, e eu os reconheço a todos por muito se amarem, com a amplitude desse amor no coração, em que não cabem exigências. Cada vez que Jesus falava, o amor acendia luzes inexplicáveis em todas as direções. João chorava de alegria, de prazer, de amor pelo Mestre. Ele mesmo não compreendia as suas próprias emoções. O mar da Galileia agitava suas águas, dando a aparência de luz líquida, e a natureza toda cheia de encantos, conversava com o infinito, em gratidão a Deus. Tudo no mundo nos fala, dependendo de conhecermos a sua linguagem e entrarmos nas dimensões do desconhecido, para acreditarmos no poder sem limites do Todo-Poderoso. João andava com o Cristo na praia, sob o clarão das estrelas, e a lua vertia a iluminação do sol para a terra, na brandura que lhe é característica, em ambiente de um silêncio encantador. Cardumes e mais cardumes sulcavam as águas, buscando a margem do lago, como acompanhantes do divino personagem. E a fala prosseguiu, para a orientação do apóstolo do amor: deves te lembrar, João, das bodas de Caná, quando transformei a água em vinho de amor, onde todos tiveram a oportunidade de me conhecer como o enviado de Deus, aquele de que falaram quase todos os profetas desta terra. As bodas de Caná simbolizaram as bodas do mundo todo.
Eu vim para abençoar o casamento do amor com a sabedoria, e transformar a terra em um verdadeiro paraíso, visualizado por Moisés, confirmado pelos profetas e reafirmado por mim, como sendo o reino de Deus. Mas, para tanto, temos de trabalhar incessantemente, modificando a mente dos homens. Quem não muda, não avança. Os pés foram feitos para andar, as mãos para trabalhar e a cabeça para dirigir todos os movimentos do corpo. Nada para no universo, tudo se move. E é do movimento que nasce a vida, na graça de Deus Todo-Poderoso. Nas bodas de Caná lancei uma esperança para a humanidade toda. Aqueles que entenderam, ganharam tempo e me procuraram, procurando aprender mais comigo. E eu, como não sou filho da opressão, sempre espero o que se dispõe a me seguir, ou atende ao meu chamado. Desejo que todos se unam pela força da fraternidade, porque dentro dela corre a seiva do amor de Deus. Deus está presente em tudo. O que falo neste momento ficará gravado no solo onde pisamos, registrado nas águas que nos assistem, no ar que nos sopra e na seiva da vida que se expressa em toda parte. É Deus que está nos ouvindo e nos inspirando. Basta abrirmos os corações para Ele, porque Ele já nos ajuda desde o princípio. Ainda existem muitos segredos que podes descobrir com o passar dos tempos e com o esforço próprio. Meu filho, onde estivermos andando ou falando, podemos purificar o ambiente ou empestá-lo de pensamentos inferiores, dependendo da qualidade dos nossos impulsos. A minha missão na Terra é ativar o fermento da verdade para levedar a massa toda. É cooperar no amadurecimento das criaturas, sem intervir na parte que toca a cada uma. É a misericórdia de Deus ajudando a todos na expressão divina do amor. Sei que me escutas com o coração, e que entregas a vida para a vontade de Deus. No entanto, isso só não basta. Precisas conhecer o terreno em que vais pisar, e estar preparado para todas as investidas dos lobos devoradores. Eu reconheço os discípulos que tenho, mas devo prevenir a todos da necessidade da fé. Em todas as vicissitudes, todos deverão sair como cordeiros e permanecer como tais, no exemplo da tranquilidade, na confiança do pastor e na mansidão incomparável. Eu vim de cima. Portanto, trago coisas de Deus para a renovação dos homens. Os que são da terra, por vezes não aceitam minhas palavras, por falta de preparo para vivê-las. No entanto, todos que me acompanham são da terra, mas estão ligados aos céus, e têm o poder de guiar os que sofrem da dúvida até a certeza, da mentira, até a verdade, e do ódio até o amor. A pureza divina não se macula com a inferioridade terrena, mas a inferioridade do mundo eleva-se com as belezas dos céus. Meu filho, se queres adorar a Deus, na profundidade desse sentimento, procura aperfeiçoar-te intimamente, elevando o teu modo de ser, iluminando os teus sentimentos, aprimorando a tua fala e exemplificando o amor. Procura saber da vida dos grandes seres que passaram pela terra, retirando deles o melhor, para construíres a própria vida na vida de Deus. Adorar a Deus do modo que a Ele alegra, é cumprir as suas leis, é viver bem com os outros, é respeitar os que convivem conosco, é trabalhar com honestidade em qualquer lugar em que porventura estivermos, é não fazer aos outros o que não desejamos para nós mesmos. Tudo o que fizermos serão sementes que nós mesmos depois colheremos, e que jamais erram o nosso endereço. Esta é a lei de justiça e de amor. A terra é uma lavoura imensa, e meu Pai que está nos céus tem muito empenho que ela frutifique, que ascenda na escala dos mundos bem-aventurados, como eu também tudo farei para que a humanidade cresça no crescimento da fraternidade. E é de nosso empenho que o homem se transforme cada vez mais, em plena consciência de seus deveres, assinalados na consciência universal, e escritos nos arquivos da alma. Não vejo maldade nos homens, mas, sim, ignorância. Eles haverão de mudar. Necessário se faz que persistamos na ajuda que pudermos dar aos seus caminhos, ensiná-los mais pelo exemplo que irradia e sustenta os bons princípios. João, meu filho, se alguém te ferir, não o firas. Se apedrejado, não apedrejes. Se falseado, não falseis. Se caluniado, não faças o mesmo. Se sacrificado, não sacrifiques. Se preso, não julgues os teus adversários, porque quem ama, a tudo suporta, a tudo cede, a tudo compreende, a tudo perdoa,
a tudo confia, a tudo entende, a tudo serve, a tudo e em tudo se alegra. A nossa conduta, quando estivermos em plena caridade, passa a ser a conduta de Deus, em pleno domínio de todas as nossas atividades. O Pai em nós é motivo de glória, e eu em todos, sou o despertar da esperança. Não vim para julgar a ninguém, porque sou a misericórdia. Não vim para fazer justiça, porque sou a brandura. Não vim para violentar as consciências, porque sou o respeito. A sabedoria vem de Deus, e a educação de todos os nossos sentimentos é filha de seu coração. Tenho motivos para te dizer o que falo, por saber de onde vieste e para onde vais. Confio na tua disposição, que haverá de mostrar aos homens, pelo exemplo, o que o mundo pode ser, e o verdadeiro caminho dos céus. Meu filho, eu sou o multiplicador da vida, porque o Pai está em mim com mais evidência, e eu estou nele na totalidade dos meus sentimentos. É de meu ideal e de meu Pai, que meus discípulos avancem em todas as direções, ensinando e aprendendo, amando e trabalhando, ampliando e dando vazão ao que assimilaram de mim, em uma sequência que nunca para. Se queres libertar-te do que achas desencontro, eu te ensino um meio mais saudável e um caminho excelente, que é o de não viver no passado, nem no futuro, nem no presente. Viver, sim, no eterno, onde não encontras normas para a qualificação do que deves fazer. É, pois, também, viver no amor. Volto a dizer-te, João, verifica a vida dos grandes seres que enviei à terra para abrir as veredas, para formar um ambiente onde eu pudesse trabalhar com maior proveito. Eles muito serviram para meu desempenho. João, passo a passo na areia macia, ao lado do Mestre, não tinha tempo para contemplar as estrelas, nem as lindas águas do mar da Galileia, por estar com o céu ao seu lado, e ouvindo a voz encantadora do Mestre dos Mestres. Olhou para trás e estavam cortejados por uma multidão de anjos, com luzes em estado de policromia, eram os festejos dos céus. Quis gritar de alegria, mas a educação fê-lo calar, implodindo no peito emoções inexplicáveis, mas cheias de contentamento, cheias de felicidade. O Cristo, esbelto e formoso, andava em passos harmoniosos ao lado do seu discípulo de amor e, mesmo em silêncio, ensinava, pela sua postura de divindade. O filho de Salomé pensava em sua mãe, em como narrar para ela todo o acontecido, e falar igualmente para Maria, mãe do Mestre, e também para os outros discípulos do Senhor. Os dois, calados, andavam no tapete fresco de areia. João monologando e o Cristo ouvindo seus pensamentos, numa dimensão bem melhor do que a própria palavra. E passou a dizer na suavidade inerente ao Filho da Luz: Meu filho amado, comumente usas a boca para falar, por não saberes conversar com a mente, força poderosa dentro do poder de Deus. O que pensas, para mim não é segredo, porque ouço os teus pensamentos melhor do que as tuas palavras, e o futuro dar-te-á condições para fazer o mesmo. Tudo depende da ascensão, tudo depende dos poderes que existem dentro da criatura, que deverão ser despertados pela força do amor. Eu não sou somente o pão que desceu do céu, mas sou a sabedoria, que, de Deus, passa por mim com maior facilidade. Eu sou o entendimento que verte do Senhor, por meu intermédio. Eu sou a alegria, porque Deus é a alegria universal. Eu sou a água pura, porque o Supremo Senhor é a fonte que atende os seus filhos, em sequências variadas. Ninguém se perde. Perder onde, se tudo que existe é a casa do Senhor? A tudo ele olha, a tudo ele doa, a tudo ele transmite a vida, porque ele é a vida em todas as dimensões existentes. Não deves impressionar-te com os desencontros dos perseguidores e com o palavreado dos fariseus, que estudam em escolas próprias para ferir, e ferir de morte, aos seus supostos adversários. Arma-te com as armas que eu trouxe da parte de Deus, que somente o Senhor ficará de pé em todas as lutas do homem. Infelizes as criaturas que vão contra os poderes dos céus. As leis naturais não podem ser contrariadas. Quem as contrariar sofrerá as consequências, para que aprenda a ter o devido respeito. Sei que muitos dos que me acompanhavam, diante dos acontecimentos inesperados, esfriaram na fé e perderam a coragem para as provações que deverão sofrer e passaram a negar a verdade do Espírito, para apoiarem as ilusões do mundo, criadas pelos homens.
Mas nos filhos conscientes da verdade, continuaremos com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo de levar a palavra de nosso Pai Celestial aos famintos desta verdade. Devemos confiar na proteção do Todo-Poderoso em nossos caminhos porque a dúvida nos desvia das diretrizes que a divindade nos traçou. Eu fiquei algum tempo na terra, juntamente com todos os meus discípulos e com o povo em geral. Passei por duros golpes por perseguições inúmeras, fui preso, esbofeteado e cuspido. O escárnio foi o meu prêmio entre eles. Fui levado ao sacrifício como um animal, e crucificado entre dois, considerados malfeitores. Poderia, se quisesse, clamar por legiões de anjo, que meu Pai as enviaria, e não o fiz. Por ter consciência de que deveria dar o testemunho, como te peço para dar, nos momentos cruciantes, pois deves escrever com a própria vida, o ministério de um ideal maior. O testemunho sublimado é individual. Ele nos dá maiores condições de resistência para a continuação das lutas, na aquisição dos valores imortais. Já te comprometeste com a luz. Como, depois desse fato, esmorecer e compactuar com as trevas? A tua consciência te dirá o que fazer na hora das dificuldades, e os que te acompanharem, que deverão ser muitos, encontrarão na tua decisão forças para prosseguir, porque quem orienta deve dar exemplos de maior confiança em Deus e em si mesmo. Jesus, na sua profunda serenidade, ao lado do seu discípulo, pela força do amor, não se esqueceu de falar a João, da força que sustenta o universo, neste tom compassivo e verdadeiro. João, que Deus abençoe teu coração generoso. A maior força do universo, depois de Deus, é o amor. Se nunca poderá ser Deus, nem imitá-lo na sua onipotência, procura o amor, envolve-te nele, e passa a falar e vivê-lo como te ensinei, porque ele estabiliza a alma no aprumo para a libertação espiritual. Quem desconhece o amor, sobrevive sem viver e caminha sem encontrar o próprio destino. Por vezes fala das bem-aventuranças sem senti-las, não compreende as manifestações de Deus dentro da criação, nem entende os direitos dos seus próprios companheiros, vivendo em conjunto com os seus afins, sem desfrutar das bênçãos do entendimento. Quem pensa sem amor, altera os dons de ouro que o Senhor lhe entregou. Quem fala sem amor, as suas palavras são vazias e voltarão para a consciência que a gerou, sem nenhuma expressão de cordialidade e de paz. Quem serve sem amor, não passa de um doador de coisas imprestáveis. Quem anda sem amor, não sabe por onde e para onde vai. Quem perdoa sem amor, não entendeu o valor da fraternidade no coração da vida. Quem trabalha sem amor, faz um simples exercício que se desfigura por falta de substância de Deus. A amizade sem amor é breve, e pode, a qualquer hora, transformar-se em inimizade, por faltar-lhe a segurança que se empenha no bem-estar. Se os anjos dos céus descerem à terra para ajudar aos homens e abençoar todos os reinos, sem amor, eles farão o papel de simples luzes que não salvam, e que não têm vida permanente. Se eu, que ora ando contigo, servindo-me destas bênçãos da natureza, não tiver amor no que te falo, na minha presença, no meu modo de ser, nos meus gestos, nada estarei fazendo na lavoura de meu Pai que está nos céus, nem tampouco a sua vontade, que é santa e sábia, porque o amor é a maior expressão de Deus na terra e no céu. Somente Deus é maior que o amor, por ser Ele o seu Criador. O amor é a dignidade da vida, no coração da natureza. João abaixou a cabeça, ouvidos atentos à palavra do Mestre, chorando sem interrupção, porque Jesus tocara em assunto que muito o interessava, desde a sua juventude. O Cristo estava iluminado em todos os seus contornos. Luzes riscavam todo o ambiente do lago de Genesaré. Os anjos criaram um lótus de luz em quase toda a extensão do mar da Galileia, uma flor gigante, com expressão de vida e cores em todas as suas pétalas. Jesus foi saudando a João e desejando-lhe muita paz e realizações, e este pediu licença ao Senhor para beijar seus pés, molhando-os de lágrimas que o verdadeiro amor fez descer do coração. O Mestre embarcou na flor, sobremaneira divina, e esta levando também os anjos, ascendeu ao infinito, em direção ao desconhecido. E o discípulo, configurado como o do amor, contemplou o maior espetáculo a que já assistira em sua vida. Por fim, tirou a vista dos céus e beijou a terra, com a mesma ternura, em gratidão a Deus.
Jesus e Saulo de Tarso. Tarso era uma grande cidade da Cilícia, onde havia famosas escolas, e onde a cultura se espraiara por muitas pessoas. Ela foi dominada pelos romanos, que dela se apossaram, para desfrutar de seus direitos de guerra. A família de Saulo estava radicada nesta cidade, com muitas propriedades, e se mostrava fiel às linhas sacerdotal e política de Jerusalém, por estarem em paz essas duas raças, judeus e cilicianos. Saulo fez curso de alta graduação em Jerusalém, e ali criou raízes profundas no tocante à seita dos judeus. Apaixonou-se pelas Escrituras e tornou-se doutor da lei. O seu mestre foi o mais famoso da região, tanto no saber sobre as leis sacerdotais, como sobre a filosofia e mesmo a ciência. Além de mestre consumado, era respeitado pela sua ponderação em tudo o que falava e fazia. A sua opinião era acatada, devido ao seu alto conceito em todas as classes. Ele se chamava Gamaliel. Saulo, que se transformara no comandante da perseguição aos que participavam da seita do carpinteiro de Nazaré, já de posse da carta do príncipe dos sacerdotes para agir em Damasco, por ser o rei da Síria pertencente à comunidade judaica, sentiu no coração vontade de aconselhar-se com Gamaliel, sobre o grave assunto da eliminação dos cristãos em toda parte. E admirou-se da posição de seu velho mestre que, depois de ouvido, respondeu simplesmente: se esta seita vem de Deus, ninguém conseguirá detê-la, mas se vem dos homens, o tempo se encarregará de destruí-la, sem a nossa participação. Façamos coisas melhores do que servir de instrumentos de justiça, que somente pertence ao Criador. Saulo ouviu seu mestre com respeito, mas partiu para Damasco enfurecido com os cristãos. Damasco era a capital da Síria e, pelo que se nota, uma das mais velhas cidades do mundo, cujos restos, segundo as pesquisas, falam mais alto que os argumentos. Ali morava o velho Ananias, cristão honesto e observador das leis espirituais. Pregava a boa nova do reino a todas as criaturas sequiosas de luz, no entendimento da verdade. Ananias era médium, e sempre que estava em aflição, o Senhor falava com ele, indicando o caminho mais acertado. Saulo era espírito impulsivo nas suas reações. Perseguindo os cristãos, achava que estava prestando um grande serviço de utilidade aos judeus e ao mundo. Entendia que era mais uma seita perniciosa. A sua mente estava condicionada ao endurecimento dos corações dos sacerdotes judeus, enraizados em princípios antigos da velha lei, sem compreender a própria lei coordenada por Moisés, que estabelecia o não matarás. Mas ele, cego pelos sentimentos, avançava, movido pelo instinto de destruição, animado pelo ódio, e na intenção de defender a verdade estabelecida pelos velhos doutores da lei antiga. Saulo de Tarso, instrumento escolhido, não sabia o caminho que tomara. De posse da ilusão, querendo defender as coisas de Deus, sem condição de compreender esse mesmo Deus de justiça e de amor, onisciente na sua majestade infinita, no seu estado de unicidade da vida. Saulo ajuntou alguns homens fanáticos, pela sua índole de prepotência, e partiu do norte para o sul da Palestina, em direção a Damasco, cego pelo ódio, em busca dos homens simples que seguiam a doutrina de luz de um singelo carpinteiro, que, na escala das luzes espirituais, é o pastor de toda a humanidade, em nome do Criador. Os cavalos romperam o deserto. O sol ardia em todas as direções, como só ia acontecer nos lugares onde escasseia a vegetação. Mas, com a fúria de que era tomado, ele pouco sentia o ambiente de inquietação. Estava hipnotizado pelas sombras, com intenção de interromper a maior luz que se conhecera na terra, a luz do amor, transformada em palavras, em vida, em ambiente da mais pura fraternidade. Não seria, porém, a cabeça de um homem envenenado pelos costumes carcomidos de uma raça, que iria acabar com os conceitos de pureza, de caridade e de amor, que o Senhor de todos os filósofos da terra semeou no solo dos corações, convocando outros ceareiros para continuarem a sua obra divina, na divina postura do bem comum. Entretanto, como Deus Todo-Poderoso é o grande transformador das inconveniências para a luz de todos os entendimentos, as forças da luz maior estavam esperando Saulo, para transformá-lo em agente das forças que ele mesmo perseguia. O sol brandia em ondas por todo o deserto.
A luz do astro-rei vibrava nas invisíveis e supervibrações do éter, buscando alguém para converter. Deus sabe o que faz, espera e sabe esperar, como Pai de amor e de bondade. Os cristãos, como ovelhas desgarradas do pastor, estavam começando a se dividir, para a unidade das ideias do Divino Mestre, fazendo-o conhecido por toda a terra. E era isso que o farisaísmo não desejava, buscando na cidade de Tarso, na Cilícia, o instrumento para interromper a expansão da luz de Deus. Pelos canais de luz do Cristo, Jerusalém estava na expectativa. Os príncipes dos sacerdotes, montados no corcel da prepotência, desejavam esmagar tudo que nascesse em forma de doutrina, que contrariasse seus princípios de opressão aos pobres de todas as ordens, aos encarcerados de todos os tipos, aos nus de todas as modalidades. E a filosofia do carpinteiro era diferente, por ser a misericórdia, por substituir o amor interesseiro pelo amor puro, na sua pureza de nada exigir, de tudo dar pela vida e pelo coração. Os cavalos avançavam no deserto. As patas afundavam na areia em busca de segurança. O suor escorria como se fosse gotas de água do mar. Tudo era silêncio. Saulo somente pensava em como destruir os que acompanhavam o carpinteiro, e sentia nas suas deduções humanas, que tudo será fácil. Assim como fizera com Estevão, também podia fazer com os outros que eram de menor importância. E, de vez em quando, chicoteava o corcel, na ânsia de chegar mais depressa e destruir aquele que foi motivo de sua conversação. O sol estava a pino. As sombras dos cavaleiros não passavam da área do seu volume. O peito de Saulo, doutor da lei, era como que uma fogueira, onde o vulcão e ódio explodira. A sede de matar crescera. Tinha da lei, era cidadão romano e tinha carta dos príncipes dos sacerdotes. Estava com tudo em suas mãos e pensava com certa ironia: quem são esses pobres e miseráveis acompanhantes deste Jesus? Farei com que desapareçam em poucos dias, e eu, Saulo de Tarso, serei recompensado por todos os ilustres sacerdotes, por salvar a pátria abençoada dos profetas. Naquele instante, Saulo suspendeu a vista buscando o sol a fim de marcar as horas, mas viu uma luz mais brilhante que o próprio sol sair dele com o fulgor de uma estrela de primeira grandeza, e que em frações de segundos, estava diante dele. E ele, não suportando aquela luz, caiu do animal que o conduzia. A luz entorpeceu todos os seus sentidos, voltando à sua razão. Notou que uma voz lhe falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9:4 e 5. Ele, debruçado na escaldante areia do deserto, ofegante e alterado em seus sentidos, mas com lucidez invejável, esforçou-se para escutar as palavras que o fascinavam pelo modo como eram ditas, e naquele transe divino e humano, registrou a suavidade da palavra de quem lhe falava nestes termos: não deves nunca te esquecer da palavra sábia de Gamaliel, da sua advertência, onde a ponderação mostra como proceder. Lembra-te que a violência tumultua o coração do violento, deixando sua consciência em desespero. E de justiça e de dever das criaturas, observar as leis de Deus em todas as suas diretrizes, de modo a compreender a harmonia de tudo que Ele, o Senhor, fez. A tua prepotência destrói as tuas oportunidades de ser útil, e a vaidade te aumenta os sofrimentos. Queres hastear uma bandeira de ilusões em área que não te compete trabalhar. Deixa, Saulo, os mortos de entendimento sufocarem as aspirações que o progresso começa a despertar em seus corações. Quanto a ti, abre os olhos e vê a vida na plenitude do amor. Eu te chamo para a vida, e deve escutar-me na graciosidade da alegria, da tolerância, do perdão e da fraternidade. Ser-te-ão dados todos os meios de libertação. Andas preso às modalidades terrenas, aos preceitos de homens que ainda dormem em relação à verdade, que invocam Moisés nos seus festejos, nas suas orações, nos seus mandatos de sacerdotes, que erigem estátuas de pedra em seu louvor, mas nunca procuram compreender a missão de legislador hebreu e nunca quiseram observar com profundidade os mandamentos que foram ditados por ele, porque tais mandamentos são incômodos aos seus modos de proceder. Estavas andando com os cegos, e te pareces um deles, eides como eles, e desta forma haverás de sofrer as consequências dos teus atos,
para que a vida te possa mostrar outros caminhos excelentes. Não percas tempo, no tempo que passa, esquecendo o bem, porque uma fração deste tempo, na altura que já conquistaste, representa milênios de angústias nas sombras que a invigilância te legará. Vieste à Terra não para seres comandado pelas ideias humanas, mas pela força divina. Em teu coração existem valores imortais, granjeados em outras épocas, e a tua consciência guarda tesouros incalculáveis, dependendo do rumo que tomares no encontro que ora se realiza. Eu sou a luz do mundo, eu sou o guia da humanidade, eu sou o pastor e as criaturas, as ovelhas, nenhuma delas se perderá, porque saberei conduzi-las para a paz, na paz de Deus. Uso de todos os meios que me são dados para acordar aqueles que deverão abrir os olhos para a luz do entendimento. Estás ansioso pela claridade, entretanto, trilhas por caminhos errados, e cada vez mais te empenhas com as trevas. As Escrituras são portadoras de conceitos elevados, dependendo de quem as interprete sem ideias pré-concebidas. Estás influenciado pelo poder, pelo ganho, pela admiração dos outros. Queres ser alguém diante dos judeus, mostrando-te igualmente um bom romano. Estou te seguindo desde o princípio, deixando que a massa fermente na urdidura da tua inteligência. Nunca queiras, meu filho, colocar as ideias humanas, de interesse transitório, no lugar dos valores espirituais, que mostram a universalidade das leis que regem e mantêm as criaturas iguais perante a divindade. Todos somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres. Deves te lembrar, novamente, de que se as coisas vêm de Deus, e que os homens não poderão modificá-las. Não podes apagar o sol que, mantendo-se aceso, sustenta a vida, e é da vontade do Senhor que ele brilhe no céu. As tuas mãos são frágeis para interromper a vontade daquele que é luz eterna, amor permanente e vida que gera vidas. É bom que me escutes, pois, somente escutando quem tem autoridade de falar e sabe guiar-te para o verdadeiro caminho da salvação, deixarás de perseguir homens que estão a serviço do bem, em ministério de amor. A tua cegueira te fará sofrer, e por isso mostrar-te-ei o que deves passar por mim, para que prepares o coração, despertando o entendimento. Os que chamas de ignorantes e simples homens da pesca, que me seguem e que dão a vida por mim, são estrelas acesas que vieram do céu e brilham na terra. Deves procurá-los, para que possas aprender os melhores conceitos de amor, de honestidade e de fraternidade pura. Eles renunciaram à própria vida em favor dos que sofrem e choram, pelas maldades dos homens. Eles entregaram tudo o que possuíam, para libertarem os corações do apego e se tornarem livres das agressões da consciência. O que procuras, Saulo, nunca encontrarás fora de ti. A felicidade é senda de dentro do coração, e a chave do começo é a prece, do modo que ensinei aos meus discípulos. Depois, vem a decisão do bem, sem especular os que sofrem nos caminhos, adquirindo experiências. O que te posso falar, deves ouvir com toda a tua capacidade de raciocínio. Não deves perder uma só das minhas palavras, pois elas são vida, vindas do nosso Pai Celestial. Desejo te dar a minha paz, mas desejo que a mereças pelo suor e pelo esforço. Se queres saber, o roteiro da paz é o Calvário, que deve subir com a própria cruz nos ombros. Saulo de Tarso, a princípio, viu a luz que o cegara, mas, caído na areia, tinha a impressão de que escutava o Mestre falando de dentro da terra, como se o planeta falasse aos seus ouvidos atordoados. Não se sentia assando pelo calor da areia fervente, sob as tempestades ondulatórias da luz do sol, por estar totalmente entregue ao comando da voz de Jesus Cristo. Seus companheiros caíram também, viram a luz na sua intensidade, mas não escutavam o que Saulo ouvia com nitidez. Alguns dos cavalos igualmente caíram, pela vibração da luz que provinha de outra dimensão e que, no impacto com as trevas, fez estremecer até o mar de areia, em ondulações intermináveis, na alongada distância do deserto. Saulo, continuando deitado, sem força para levantar-se, esquecia o seu corpo másculo. Somente seus ouvidos subiam na dimensão da fala do Cristo, e não desejavam perder uma só das palavras do Mestre, e essas, ora brandas, ora enérgicas, continuavam, respondendo-lhe ao pensamento. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quais são as tuas forças, que podem impedir as forças de Deus? Seguir-me-ás pelos mesmos caminhos que eu posso passar? A tua ignorância te deprime, sufocando o que tens de bom. A tua oportunidade de crescer é agora. Aproveita e acompanha-me, porque sei te mostrar os caminhos que deves trilhar. Esquece o teu passado e constrói o presente, mesmo que seja sangrando os pés nos caminhos da perseguição, na fome e na dor, nas prisões e nas talas dos que ignoram a verdade. A tua vida, de agora em diante, será de sofrimentos, até o último dia da tua existência, onde provavelmente separar-te-ão a cabeça do corpo, para que os teus adversários fiquem livres das tuas ideias, que converterão e que prepararão quem irá te ouvir, para um mundo novo, sob a minha proteção. Renova teus ideais. A tua conduta deve ser mudada, pelo convite da luz que te chama para Deus. És o vaso escolhido para a glória do Senhor, e me seguindo, muitas gerações seguir-te-ão, agradecendo-te pelo que fizer para a paz de todas elas. A minha voz é tua conhecida há muito tempo e por isso irás ouvir o que te falo. A tua vida será outra de agora em diante, e os sofrimentos marcar-te-ão os passos, como sendo o apóstolo da coragem em mim. Deverás conhecer a ti mesmo por meu intermédio, porque quando cresço no coração dos que me acompanham, eles se libertam de todos os males que porventura temem. Eu sou a vida e quem me segue nunca morrerá. Eu sou a luz, e quem me segue não andará em trevas. Eu sou a paz e quem me segue desconhece guerras fratricidas e será sempre vitorioso, pelo amor que a tudo domina e a tudo serve, que tudo faz para o bem-estar de todos. Certamente escutaste grandes lições vestido com a linhagem dos doutores da lei de pé e assentado no conforto que te competia, como escolhido e chamado pelo colégio dos rabinos. No entanto, a mais profunda das lições eu estou te dando no desconforto do corpo, para que possas desligar-te do mesmo e estar diante de mim em espírito e verdade. Mais uma vez te digo, guarda o que ouves no mais profundo da alma, por serem valores eternos, sementes de Deus semeadas em teu mundo interno que os frutos mais tarde matar-te-ão à fome, quando precisares de comer a tua missão é grandiosa. Terás que andar muito. A tua boca não se pode fechar, porque a boa nova deverá fluir por ela, mesmo quando estiver sangrando, sob o impacto das taladas e das pedradas daqueles que desconhecem a verdade. Não te deves esmorecer com os obstáculos, porque também criaste obstáculos para os que já me seguem. O que plantamos, colhemos. Deves confiar em Deus sobre todas as coisas, em mim e no próximo e, depois, nas tuas próprias forças, diuturnamente, porque se muito recebes, muito terás de dar. Se saíres daqui convertido, terás de provar essa conversão na própria vivência, porque os que nos ouvem somente acreditam em nós, quando falamos e damos o exemplo daquilo que pregamos. Teoria e prática são duas forças que devem andar juntas. Saulo, deixa que o homem novo nasça dentro do homem velho, constrói outro corpo para que a tua mente encontre outro campo de trabalho, na renovação dos teus costumes, dos teus pensamentos e da tua palavra. Sem confiar, como poderás prosseguir naquilo que ouves de mim? Espero que as minhas palavras não fiquem em vão e sejam, em teu coração, rumo para os teus pés e sugestões para a tua vida. É bom que te lembres de que eu sou a vida, o caminho e a verdade. Quem me segue nunca perde a rota em direção a Deus. Eu sou aquele de que muito falaram os profetas, que os bons sacerdotes anunciaram, de que as Escrituras disseram. Eu sou o Filho de Deus em quem ele confiou. Eu sou a misericórdia e vim abrandar a justiça, representar o amor de Deus, como Pai amoroso. Eu sou a expressão maior da fraternidade, por isso eu sou o perdão. Sei que os homens não são maus. Eles apenas ignoram a verdade e, por vezes, se colocam como perseguidores do meu rebanho. Darei aos que me seguem o poder de suportar as ofensas, sem ofender. O poder de amar, amando os que os odeiam. O poder de trabalhar todos os momentos, em favor dos que sofrem, dos idosos e das crianças, das viúvas, dos encarcerados, e mesmo dos que sofrem da doença da preguiça. Eu nunca me esqueci de ensinar aos meus discípulos, como de ensinar aos homens, a se libertarem de todos os entraves que possam ter, para que eles libertem a si mesmos, pelo trabalho que pode crescer em todas as direções,
onde nascem todas as virtudes que geram a felicidade da alma. Somente tu, filho, deve acender a tua própria luz, pelo próprio esforço, sem esqueceres que tudo isso vem de Deus, passando por mim. Saulo sentia, naquele momento, uma transformação interna, e ele mesmo desconhecia os processos pelos quais eram movidas as energias divina e humana. Um vento brando soprava os grãos de areia aquecidos pela temperatura elevada do deserto. Os cavalos estavam inquietos. Os companheiros de Saulo já se encontravam de pé, procurando ajuntar os animais, mas sem coragem de chamar o doutor da lei, que ainda se encontrava sobre o leito arenoso da Síria. Jesus, olhando para Saulo sobre o lençol de areia, falou-lhe brandamente na acústica da alma: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas que ainda verás. Mando que te levantes, pelo bem de tua própria vida. Os meus discípulos são filhos da ação e não perdem tempo em dúvidas, por saberem o que fazer com as suas próprias vidas. De agora em diante serás outro homem. Deves tirar essas vestes de doutor da lei, de nobreza. Deves despir-te do orgulho de raça e de casta, livrar-te do egoísmo que te cegou ante as leis de Deus e comungar a simplicidade. Sê filho do amor mais puro, do modo que eu ensinei aos meus discípulos. Não te embriaguez com o vinho da prepotência. Aprende a ser tolerante, sem conivência com o mal. Aprende a perdoar, sem exigir perdão, e a amar sem pedir amor. Aprende a trabalhar para o teu próprio sustento, sem criticar aqueles que vivem explorando os outros. Não deves te descuidar de exigir de ti mesmo, de educar teus próprios impulsos de inferioridade, tendo a oração como força a sustentar teus ideais nobres. Devo te constituir ministro, procurando disseminar a mensagem de que fui portador, e deves trabalhar com todos os teus esforços, para que ela seja clara como o sol mais puro, brilhante como as estrelas, que seja água viva para os espíritos e vestes para as almas. Fez da humanidade a tua família, mesmo que o coração dê sinal de desobediência neste sentido. Esquece tuas necessidades do amor egoísta e ama a todos com a mesma intensidade. Muitos te amam no plano do espírito, e te seguem com profundo carinho, sem que percebas. Aquele que perseguiste até a morte do corpo será teu guia em todas as tuas lutas de redenção, te dará a mão por amor, para que tenhas fé e não percas a coragem de passar pelo fio da espada, marcando a vida, como vida fecunda no exemplo de amor. E o desrespeito das leis que forjaste, liquidar-te-ão nesta mesma existência, chegando aqui, como filho que ouviu o Pai, preparado para dar sustentação àqueles que ficaram. Eu te aparecerei muitas outras vezes, quantas forem necessárias, para que não esmoreças nas trilhas que ora te indico, como sendo a verdade para o teu coração. Deitaste como carrasco nesta areia do deserto, e irás levantar como homem que deseja renovar-se e sofrer pelo que fizeste sofrer. Quantas famílias desertaram, por temor à tua fúria, e que ainda sofrem separadas dos seus, pela tua ignorância de defender leis criadas pelos homens, que esqueceram o amor e a caridade. Desejo te falar com as forças que podes suportar, para que não caias em novas tentações. Decide-te a cumprir o teu dever, no que tange ao dever de um homem reto, na retidão que a fraternidade te mostra, pelos caminhos do bem. Não julgues a ninguém, pela fraca razão que possuis quando intentas disciplinar alguém, quando apedrejas um companheiro ou dá ordens para tal. Não reparas que as pedradas seriam bem mais justas em ti mesmo. Quando apontas um simples cisco no olho do teu irmão e te esqueces de tirar a trave de tua visão, quando andas em belos cavalos, que a boa nutrição fez fortes, e chicoteias os prisioneiros descalços e atados em caudas de animais inquietos, esqueces a tua disciplina. Eu te mostrarei o quanto haverás de sofrer pelo meu nome, e somente desta forma aprenderás a respeitar os direitos do próximo, convertendo os teus impulsos inferiores em valores espirituais, para sustentar a tua fé. Nunca percas a paciência de ensinar. A tua língua deve perder o poder de ferir. A tua vida deve ser um livro sagrado, de exemplos enriquecidos no amor, na alegria pura e na tranquilidade, diante de todas as tempestades. Os teus caminhos serão cheios de espinhos, e esses espinhos passarão para a tua própria carne. E, o certo é que não reclames, nem jogues a culpa nos outros pelos teus sofrimentos.
Os teus pés irão provar o que os pés dos outros passaram, pela tua incompreensão. Se desejas crescer, haverás de subir, e toda subida requer esforço próprio, onde o suor é fato natural e o sangue é necessário para o alívio das agressões. O mundo precisa de testemunhos e todos os meus discípulos deverão sofrer. Essa é, pois, condição indispensável ao padrão evolutivo das criaturas, e essa necessidade avança nos milênios. É fato que existe o paraíso. Não obstante, ele ainda está distante. Somente aparecerá quando as minhas palavras forem vividas por todas as criaturas da terra, e mesmo dos céus, confundindo os ideais de amor e de sabedoria, quando a maldade desaparecer de todos os corações, quando o amor for o clima de todos os povos, quando a fraternidade for o alimento de todos os homens. Eis porque devemos trabalhar para essa modificação. O maior objetivo da nossa doutrina é a transformação, fazendo nascer o homem novo dentro do homem velho. Esta repetição é necessária, para que não te esqueças deste esforço que deves fazer, para que eu fique dentro de ti para sempre, e aí possas me ouvir constantemente. Levanta-te e firma-te em teus pés, para que me ouças, frente a frente, e possas avaliar melhor o que te falo. Levanta-te e anda na direção que eu te indicar. Se desejas ser feliz, procura meios de os outros se esforçarem também para adquirir felicidade, porque o egoísmo te impedirá de conquistar a tua própria paz. Desperta do sono, porque a morte te responderá, se tampares os ouvidos ao que te falo. Eu sou a vida, torno a dizer, e quem andar comigo nunca morrerá. Paulo recuperou o seu ânimo. Sacudiu a cabeça ainda pesada ao impacto da areia, e começou a se levantar, mas temia olhar para cima. Não quis abrir os olhos, temendo a luz que vira antes. A descida do Cristo no deserto de Damasco foi um quadro de espetacular beleza espiritual. O céu azul, o clarão do sol na areia límpida, e a majestade do Nazareno em pleno ar, iluminado como nunca, formavam uma tela jamais vista pelos humanos. Formava assim, uma grandeza divina, a ordenar a Saulo o que ele deveria fazer, transmitindo as lições imortais para o mundo inteiro. Uma legião de anjos cercava o Senhor, em funções difíceis, que as criaturas da terra não poderão entender, e a voz soava da boca do Senhor, como um canal de Deus, para os ouvidos de Saulo de Tarso. Não queiras livrar-te do meu povo e dos gentios, para os quais eu te enviei, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, entre os que são santificados pela fé em mim. E a voz meiga e serena continuou como educador celestial, na profundidade dos seus ensinamentos: Saulo, meu filho, eu te envio em todas as direções, mas ser-te-ão dados todos os recursos, para falares em meu nome, acordando os que dormem e dando luz aos que se encontravam em trevas. Deves dar o toque de luz nas criaturas que sentirem sede de justiça e maturidade para o amor, mas somente poderás ser instrumento da reforma do homem. Se te reformares, somente poderás ensinar às criaturas o amor, se amares, como eu amei e amo a todos. É de regra divina que apontes os caminhos do perdão. No entanto, perdoa primeiro aos que te ofenderem e, por vezes, te caluniarem. Se desejas que todos entendam o desprendimento dos bens terrenos, em favor dos que sofrem a falta de teto e a fome, a enfermidade e a perseguição, faça o mesmo, porque somente o exemplo vivo em teus passos confirmará o que pregares aos outros. A tua consciência é um mundo em que vigoram todas as leis de Deus, como se estivessem escritas em um livro, em que as páginas se sucedem ao infinito, pelo crescimento da tua personalidade. A vida se move em mistérios que o véu empana a visão dos homens, e vai se desfazendo com o perpassar do tempo. Eu estou te mostrando a senda da perfeição onde deves receber o teu próprio esforço, para que ele se converta em luzes, nas bênçãos de Deus. Eu sou aquele que acompanha todo o seu rebanho desde o princípio, e ficarei junto a ele até a consumação dos séculos. Eu desejo que a paz, a minha paz, aquela que nunca esquece o trabalho ativo e nobre, te acompanhe. Eu desejo que te renoves em todas as tuas atitudes, e que o sol de Deus comece a nascer em teu coração, iluminando a tua consciência, hoje e na eternidade afora. Se leste nos velhos pergaminhos que o homem deve viver pelo suor do rosto,
eu te afirmo que as tuas mãos devem laborar para alimentar o próprio corpo, induzindo os outros a fazerem o mesmo. O trabalho honesto vem de Deus e é equilíbrio da alma em todos os planos da vida. Não deves pedir, deves dar, fornecendo o exemplo de independência, sem vaidade e sem egoísmo. O amor é gerador de todas as qualidades do bem, quando a intenção for amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que falei ao mundo, as instruções que dei aos meus discípulos são suficientes para educar a humanidade e tornar a terra um paraíso, onde todos possam se entender e viver em plena felicidade. Mas eu ainda voltarei quantas vezes forem necessárias, reforçando o que fiz e dei testemunho. Tenho variados meios de voltar à terra e de fazer sentir aos homens que estou presente em suas vidas. E isso eu farei com alegria. Saulo, quando abrires os olhos, verás que estás cego, mas a cegueira será somente das coisas materiais, para que possas pensar e viver um pouco de tempo dentro de ti mesmo, meditando sobre o que deves fazer da tua própria vida. Eu te guiarei por todos os caminhos, desde que aceites os compromissos e te lembres deles para o que vieste fazer. Saíste para Damasco, com a intenção de matar, mas o destino mudou as tuas intenções, e deves dar vida, começando mesmo em Damasco, onde és conhecido. Ali, a tua prepotência, a tua vaidade e o teu egoísmo devem acabar. Deves despir-te da nobreza terrena, e tomar a túnica da humildade, pela direção do amor verdadeiro, arrebanhando almas para o nosso redil. Os homens sofrem ignorância, entretanto, a bondade divina me enviou como sendo o caminho da humanidade, e os meus discípulos são os meus agentes, para que as criaturas possam conhecer a verdade e a vida. Quem não passar por mim perderá a direção de Deus. Busquei-te envolvido no ódio e na vingança, para te mostrar a fraternidade e viver nela, repartindo os valores do coração com os famintos deste manjar espiritual. És o escolhido e o chamado para o reino de Deus. Decide-te e segue-me, que a liberdade formará o céu na tua consciência, onde encontrarás Deus, eu e os anjos, a te mostrarmos a eternidade. Os homens foram feitos iguais, com liberdade, com poderes para interferir em seus destinos até certo ponto, e tudo o que fazem é transformado por Deus em lições de grandeza espiritual. O bem com o Senhor é lei divina na divina jornada de todos os seres. Eu te envio aos reis para dares testemunho de mim, eu te envio aos sacerdotes, para mostrares a eles os verdadeiros ensinos dos profetas, eu te envio aos doutos, porque junto a eles poderás falar-lhes com sabedoria, por seres um deles. Porém nunca te esqueças da humildade, do carinho, da benevolência, da alegria e do perdão, porque por esses processos ganharás a todos para o nosso rebanho. Quem ama, Saulo, vence todas as batalhas a que se propõe. Educa a ti mesmo, para que tenhas forças de ajudar os outros a investirem esforços na renovação dos seus instintos, acendendo luzes na escuridão interna. Saulo, de sentimentos duros, homem que nunca chorara diante dos maiores conflitos, se desfazia em pranto, pela agitação interna. O suor escorria como se estivesse tomando chuva. Estava transfigurado, firmara os pés na areia, e as suas delicadas sandálias estavam alagadas. O próprio corpo rejeitava as vibrações inferiores que a maldade acumulara na consciência, pelos tempos de ignorância. O Cristo, verdadeiramente, era o Salvador, por mostrar-lhe caminhos excelentes, onde a paz interna seria erguida até o coração. Com dificuldade, Saulo permanecia de pé. Os seus companheiros quiseram ajudá-lo, mas ele rejeitou, entendendo as palavras de Jesus, que desde os primeiros passos para ser um homem novo, dentro do homem velho, deveria ser independente até onde pudesse alcançar. Esforçou-se para abrir os olhos, e sentiu um tremor no corpo todo. Verdadeiramente estava cego. Teve o ímpeto de gritar por Jesus, mas abafou o impulso e tornou a chorar. Cerrou as pálpebras e saiu cambaleando, sem rumo, na certeza de que os céus lhe indicavam o caminho. Nisto, sentiu uma felicidade indizível no coração e mesmo cego, viu Jesus em sua frente, vestido de luz, a encantar seus sentidos. Se pudesse dizer, naquele momento expressão mesmo sendo doutor da lei, para descrever o Cristo de Deus, o anunciado Messias dos grandes profetas da Terra Santa.
Somente aquela visão já compensava o que passara. Sentiu uma coragem indizível a animar seu ser, em busca de outros caminhos. Notava, pela visão interna, que Jesus pisava na areia como ele, e deixava marcas de luz nela como que dizendo: segue os meus passos. O mestre, diminuindo seu andar, ficou ao seu lado, abraçou-o como o pai faz com o filho doente, e lhe falou mansamente aos ouvidos com uma voz que reanimava todo o seu ser: meu filho amado, estarei contigo para sempre, mas não posso tirar a cruz que começaste a carregar no deserto da terra até o deserto de ti mesmo. O teu calvário vai ser longo e não podes desfalecer, porque o mestre ensina, porém, não pode assimilar as lições para o discípulo. A mãe oferta o seio para a criança, mas ela deve sugar o leite para o seu sustento. Deus nos dá o ar para respirarmos quando estamos na terra, entretanto, nós temos de respirar se quisermos sustentar a vida do corpo. O esforço próprio é imprescindível, é a conquista que Deus deseja, é a nossa parte, e temos de fazê-la sob o sol escaldante da vida, em duros testemunhos, de maneira a mostrarmos aos outros a nossa firmeza no bem, a nossa honestidade para com aqueles que nos guiam. Alimenta a coragem em todas as tuas andanças, porque a tua vida na terra, de agora em diante, vai ser sofrer, para viver bem na eternidade. Vai a Damasco, que bem sabes onde fica. Lá encontrarás o meu servo Ananias, que te imporá as mãos, devolvendo-te a visão, mas, usa dela para o bem comum da humanidade, porque até agora ela só viu o mal que não deveria vereador. Mas, depois deste fato no deserto, a tua vista deverá se modificar. Enxergarás todos os homens como irmãos, com os mesmos direitos e deveres ante a paternidade universal. Não deves seguir ideias de homens que ignoram a verdade. Busca, Saulo, nos momentos de silêncio, e mesmo nas tribulações, a Deus, pelos canais da oração. Aprende a orar, que estarei sempre conversando contigo. Chora quando o choro te ambientar com o amor, e torna a chorar quando esse sentimento tiver a capacidade de despertar os outros para o bem. Meu filho, estás com a roupa suja, e deves lavá-la na água do tempo, com o sabão do esforço próprio, porque só entramos no reino de Deus pelos canais da consciência, no asseio mostrado pelas luzes das estrelas. Segue e confiai. Até breve. Saulo viu Jesus ascendendo aos espaços, entre meio aos anjos que cantavam, e ele, não suportando essa visão celestial, caiu de novo, de joelhos pelo impulso das emoções que fazem fugir o raciocínio. O doutor da lei chorou de saudades do Divino Mestre, e chorou novamente, na ansiedade de começar a procura do Cristo em seu coração. E assim, chegamos ao fim de mais uma história.